Desde a garçonete que derrama um prato de comida no ator Joey Pantoliano, até a mulher que entra em pânico e sai de casa nua quando vê uma raposa em seu galinheiro, aqui estão algumas pessoas que não sabiam que estavam sendo filmadas. Os cães sempre foram amigos e protetores do homem. Quando bem treinados, eles oferecem serviços inestimáveis, como proteção contra perigos potenciais. Se você tiver uma fazenda e gado, ele será seu guardião. Eles afugentarão os predadores. As fotos vão mostrar o ponto. Esta é uma pequena fazenda, habitada por uma mulher. A câmera é fixada na frente da casa, que fica de frente para um galinheiro. O residente está lá dentro, e ela conta com a vigilância do cão no alpendre. O animal está de olho nela, de olho nas aves. Por enquanto, não há nada a relatar. As galinhas estão calmas e juntas, mas depois há um distúrbio e um pânico. Uma raposa que veio do nada entrou no galinheiro. O residente, alertado pelo tumulto, corre o mais rápido que pôde. Felizmente, o cão estava lá, e é preciso admirar o comportamento dele. Enquanto a mulher, que não teve tempo de se vestir, foge nua em pânico para afugentar a raposa com muitos gestos. Mas ela consegue intimidar a raposa, que foge. As galinhas estão fora de vista, mas assumimos que estão seguras. Desde toda essa comoção, o cão permaneceu em uma posição digna do alpendre, atento e confiante. A situação estava sob controle e não havia necessidade de se preocupar. Entretanto, a proprietária ainda esperava que fosse menos passivo. A covardia do cão de tê-lo aborrecido. Mas agora ela saberá que seu cão não é um cão de ação. Isso não é um tranquilizador, mas pelo menos ela não terá ilusões. Joey Pantoliano é um ator conhecido por atuar na série Os Sopranos e nos filmes Matrix e Daredevil, entre outros. Sua carreira é muito completa. Há vários anos, ele começou a dirigir e produzir seu primeiro documentário. O documentário teve como objetivo esclarecer o público sobre o sofrimento e isolamento sofrido pelas pessoas com distúrbios mentais. Entre as sessões de filmagem, atores, técnicos e membros da equipe se reuniam para jantar em um pequeno restaurante. O ambiente não é muito alegre, mas também não é pesado. Os rostos estão sérios e relaxados. Se você não o conhece, Joe Pantoliano é o careca com óculos e uma mão sobre seu rosto. Ele está quieto e parece entediado. A sala está apertada e os comensais estão amontoados juntos. De repente, um incidente quebra a monotonia. Passa uma garçonete com uma bandeja de pratos, ela se enrosca no espaço apertado e derrama todas as placas na cabeça de Joey. O mais embaraçoso para ela é que este acidente poderia ter agradado a galeria e dado origem às piadas. Mas não, Joey Pantoliano não relaxa. Ele não está chateado ou divertido e não olha para a garçonete. Ele avalia os danos em seu casaco e as pessoas ao seu redor deixam sair um estertor e um expletivo ocasional. Ele então avalia os danos em seu casaco. Não sabemos como foi o resto da refeição, mas podemos assumir que este incidente não deve ter impulsionado o moral do diretor. Em todo caso, esperamos que a garçonete não tenha sido muito repreendida. Esta breve cena se passa em uma lavagem de carros europeia. O motorista ao volante de um Range Rover preto para antes de voltar para a estrada. Uma longa viagem de carro tinha coberto o veículo com poeira e lama. O dono decidiu então lavar o seu carro. Depois ele poderia descansar. Então ele abaixou os vidros, os espelhos e trancou o carro. Os rolos de limpeza foram ao trabalho, mas o motorista distraído cometeu um erro. Ele apertou o botão que abre o porta-malas. Este motorista pode ser uma daquelas pessoas que se perguntam se os rolos de lavagem causam arranhões na carroceria, mas dentro de alguns minutos, os arranhões serão a menor das suas preocupações. Primeiro, você deve saber que seu veículo será limpo. Um porta-mala aberto não impede que as escovas sejam limpas, mas as desvantagens de um porta-malas aberto significam que o resto é negligenciado. No início, uma grande quantidade de água se infiltrava na cabine através da abertura aberta. Mas isto não é grave, tendo em vista os danos que os rolos irão causar. Os rolos levantam a porta do porta-malas além da sua altura, de modo que os cilindros superdimensionados se quebram. A julgar pelo deslocamento, o conserto deve ser bastante caro para este motorista que não notou nada, e que há muito tempo estará atrasado em todos os seus assuntos. Talvez ele se lembre de lavar o carro manualmente na próxima vez. É um dia normal em um local de trabalho. Entre todos os funcionários ocupados, há um homem que atrairá toda a atenção para si mesmo. Ele está usando óculos e uma gravata cinza, e acabou de escrever um relatório e precisa imprimi-lo rapidamente. Ele começa a imprimir o documento e se levanta para pegá-lo, mas algo deu errado e ao invés de trabalho impresso, ele encontra apenas um pedaço de papel com um fundo cinza. Se dá ao trabalho e começa a operação novamente, mas ele não é mais bem sucedido do que o primeiro. A máquina teimosa só lhe dá papel de chumbo. Você sabe que essas pequenas coisas às vezes
funcionários podem atrasar os menos pacientes, mas nosso funcionário se restringe a si mesmo. Ele abre a tampa da máquina, puxa um tambor de imagem para fora e tenta colocá-lo novamente. Mas ele o faz tão mal que a tinta salpica. Ele mancha sua camisa. Isto é demais. Nada sai do jeito que ele quer. O escrivão, por baixo da sua aparência calma, está louco de raiva. Ele está prestes a aliviar seu mau humor de uma forma energética, que o acalmará por um mês. Contudo, o impede de imprimir seu relatório, ele usa os meios mais fortes. Voltando ao seu assento, ele arranca a velha tela do computador, esmaga todos os acessórios da mesa, abre a tampa da fotocopiadora, bate a tela no vidro da tela e bate a máquina repetidamente. Mas sua fúria acaba. Ele se sente um pouco ridículo, voltando à razão, e não tem seu relatório ainda. Ele já nem sequer tem um escritório e não terá mais emprego, porque esse acidente vai causar uma demissão por muito tempo. Pobre funcionário que só queria que as coisas fossem feitas a tempo. Estamos em Londres, e estas imagens são tiradas de vários locais. Um personagem cômico está prestes a aparecer e será filmado ao longo da sua viagem. Desde as escadas de um lobby até as ruas estreitas da capital, ele é um homem de terno, deixando uma festa onde levantou o cotovelo. Ele quer voltar para casa, mas sua condição não permite. A viagem será uma aventura cheia de eventos. De fato, este homem mal consegue colocar um pé na frente do outro, e mesmo assim tem que descer os muitos degraus das escadas e caminhar para casa. É difícil, mas possível. O homem cai nos primeiros passos antes de desabar como um grande saco. Ele se levanta, se inclina sobre a grade e involuntariamente faz um truque aéreo quase elegante antes de terminar com o nariz no chão. A parte mais difícil é feita. Vamos seguir sua jornada de volta ao fim da noite. Ele cambaleia e cai novamente. E cai sem parar, e parece um boneco. No final, seu passo acelerado e menos trêmulo dá um pouco de esperança quanto às suas chances de sobrevivência. Talvez ele não esteja mais longe da sua casa e a neblina em sua cabeça tenha clarificado, mas todas as quedas que ele sofreu vão deixar algumas marcas. No dia seguinte, ele deve ter ficado bem preso com o nariz torto e costelas ruins, sem mencionar a surpresa de ser ridicularizado em todos os artigos de humor. Por mais divertido que tenha sido a noite, é preciso admitir que a provação que ele teve que suportar não valeu a pena. Aqui está uma experiência social interessante e divertida. Este tipo de experimento foi conduzido pela primeira vez pelo psicólogo Solomon Asch. O objetivo era medir a influência do comportamento de um grupo de indivíduos cooperantes sobre um único indivíduo, que não tinha conhecimento do objeto da experiência. Se a descrição parecer abstrata, as imagens de câmera escondidas o ajudarão a entender. A cena acontece em um elevador. Há cerca de 10 pessoas, todas são cúmplices da armadilha, exceto uma. Os cúmplices adotam deliberadamente este comportamento antinatural, que consiste em virar as costas para a porta do elevador. Acrescentemos que não há espelho na parte de trás do elevador. A questão é, portanto, se a atitude da pessoa presa estará de acordo com a da multidão, apesar da naturalidade. Esta experiência será realizada várias vezes e você verá várias reações. A primeira pessoa capturada é uma jovem mulher que se surpreende ao ver tantas pessoas de costas para a porta. No início, apesar do seu embaraço, ela se move na direção certa e não imita esta multidão sem sentido. No entanto, a pressão social a conquista gradualmente. Ela sente que está se desviando da norma, por mais absurda que seja. Quando a porta se abre para deixar entrar uma nova pessoa que, sem mostrar a mínima surpresa, começa a fazer o que todos os outros estão fazendo, a jovem começa a duvidar. Ela mostra sinais de nervosismo e a vemos lentamente se virar. Eventualmente, ela acaba se voltando completamente e aqui ela se funde assim no grupo. Não é coincidência que a chegada de uma nova pessoa tenha desencadeado a curva. Na verdade, ela reforçou implicitamente a coesão do grupo. Quanto mais coesão existe, mais o assunto ingênuo é influenciado. Esta jovem mulher não foi a única que se sentiu obrigada a se virar. Outras pessoas presas nas sequências seguintes reagiram da mesma forma. Na saída, elas expressaram sua incompreensão e diversão para as câmeras, mas nem todos se comportaram como esperado. Este era o caso deste velho, que era inteligente. Ele não só não se deixou arrastar, como até mostrou algum sarcasmo. Quando a porta do elevador se abriu, ele disse: "Estamos no terceiro andar para aqueles que não veem." E isso fez alguns cúmplices sorrirem apesar disso. Pode-se imaginar que este homem tem um caráter independente, não se importa com a desaprovação social. A experiência do professor tem mais de 70 anos e muito fala sobre o poder da conformidade. Se você ler sobre isso, você aprenderá muitas coisas interessantes. Este é o fim do nosso vídeo. Qual parte dele te fez rir mais? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.